Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Desabamentos dos últimos meses em São Paulo, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo e Guarulhos exibem a vulnerabilidade e falta de segurança de edificações e também os limites do poder público responsável pela fiscalização. Para falar das razões que podem predispor a desabamentos, hoje recebemos Nathan Jacobson Leventhal, que é engenheiro especialista em grandes estruturas, coordenador da Divisão Técnica de Estruturas do Instituto de Engenharia de São Paulo. Doutor Nathan, obrigada por estar conosco. Sempre que acontecem esses desabamentos, doutor Nathan, a gente lembra dos outros que aconteceram há tão pouco tempo e fica aquela perplexidade. Em tempos modernos, com tanto avanço de técnicas, tecnologia, com tudo isso, como é que de repente um edifício vem abaixo, uma edificação vem abaixo? O que é que explica esses desabamentos em cidades do porte de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou mesmo cidades com IDH tão elevado como Guarulhos e São Bernardo do Campo? Bom, resumindo, uma construção civil que tem uma estrutura adequadamente projetada e adequadamente executada, não cai. A rigor, existe uma ínfima possibilidade, por uma combinação de cargas excepcionais e materiais que não são exatamente aqueles especificados, de uma construção bem projetada e bem executada ruir. Mas essa proporção é tão ínfima que, só para ter uma ideia, é 1 milhão para uma ponte, uma barragem, uma usina nuclear, e é 1 para 100 mil para uma construção normal. Ou seja, é praticamente impossível que uma construção onde todas as etapas foram corretamente elaboradas, executadas, tenha um problema sério. Me ocorre que existe uma semelhança na explicação dos grandes acidentes aéreos, né? Como eles são também raros e considerando o número de voos. O senhor exemplifica em termos proporcionais, mas acontece que quando cai é aquela tragédia. Quando desaba é a tragédia. Quando uma planta é aprovada, engenheiros, arquitetos, os profissionais que elaboram a planta, os cálculos, o desenho, só no papel dá para prever se essa edificação vai ser ou não vulnerável? Dá para prever. Com algumas imprecisões muito pequenas, muito pequenas. Na verdade, como sempre, o ser humano está sendo... a sua atividade do ser humano é sempre sujeita a erros. E são só os erros, às vezes decorrentes de situações especiais, prazos excessivamente curtos, custos que são perseguidos para serem muito baixos, mas até essas situações extremas não poderiam ser aceitas por um profissional que tem noção do risco que está correndo, se não respeita as normas, as regras que existem nessa especialidade. Quer dizer, depende então também da ética do profissional, não apenas da competência dele, mas dos critérios, dos valores dele, no sentido de não colocar material de má qualidade, a planta é boa, tudo tem que ser compatível, é isso? No fundo, eu diria que é um pouco mais do que isso, que muitas vezes, em função da pressa, e às vezes eu até diria de uma falta do total conhecimento sobre o assunto, quem toma a decisão errada é porque simplesmente não avaliou, não teve condições de avaliar corretamente o risco. Não avaliou o risco, porque se tivesse noção do risco que estava correndo, com certeza não aceitaria essa condição. E a fiscalização tem competência? Eu nem falo da inoperância do serviço público poder não ir, ou da própria corrupção. Nós estamos agora com grandes escândalos de empresas corrompendo o funcionário público para ter vantagens em habite-se ou mesmo em impostos. Mas a fiscalização, ela tem condição e acompanha a evolução da obra, ou vai lá no começo, fala que está tudo certo e fica por isso? Eu diria que a fiscalização não tem capacidade física para fiscalizar 100% das obras.
Não, eu não diria que falta gente, eventualmente falta uma estrutura de verificação de projeto e acompanhamento de obra que é muito usual na grande maioria dos países do mundo. Quer dizer, falta qualificação, o senhor está dizendo? Falta uma estrutura, alguém que possa pegar um projeto pronto e possa fazer uma verificação e chegue à conclusão de que esse projeto está adequado. Ou então, alguém que acompanhe a obra e verifique que ela está sendo executada de acordo com aquele projeto que foi aprovado. A minha última questão é sobre reformas. Desde casas muito simples, que a família vai crescendo e elas vão crescendo junto. Habitações modestas, a apartamentos e casas, principalmente apartamentos de muito valor, antigos, que são modernizados e com projetos que eu fico muito impressionada, como derrubam paredes, como furam vigas para colocar dutos de ar-condicionado. Isso pode colocar em risco a estrutura desses edifícios? Bom, existe a possibilidade de fazer hoje coisas incríveis em função da disponibilidade de materiais e técnicas construtivas. Essa é a verdade. É possível fazer reformas que pareceriam absurdas, mas também existem intervenções até muito simples, como furar uma viga sem perguntar para o responsável se essa furação é possível, que podem sim colocar em risco uma estrutura. E nós podemos ter um fenômeno que a gente chama de colapso progressivo, onde de repente um componente estrutural pequeno derruba uma parte do prédio e acaba derrubando o prédio inteiro, com consequências muito graves. Então, resumindo um pouco a coisa, é que se todas as atividades inerentes à construção civil fossem corretamente elaboradas, não poderiam existir esses insucessos. Doutor Nathan, muito obrigado por suas informações. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel.